Olá, ouvintes do podcast Não Tenha Medo de Fantasmas. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje nós vamos falar sobre a culpa, esse fantasma que é outro, que é uma pandemia silenciosa. Existem dois tipos de sentimentos que se confundem: o arrependimento e a culpa. O arrependimento, ele é um sentimento necessário, porque se você comete um erro com alguém ou com alguma coisa que você esteja fazendo, no trabalho, numa atividade, e você percebe que errou, assume o erro, se arrepende e tenta corrigir, isso é legal. É como magoar alguém, ser ríspido com alguém, ter uma atitude que você não gostaria que tivessem com você, a mesma atitude. E aí você se arrepende e tenta corrigir e procura também não repetir esse erro. É claro que isso é um processo, não é de um dia para o outro, mas é um processo. E o arrependimento, ele é bom porque depois que você corrige, depois que você tem consciência dele, ou mesmo que você ainda não corrigiu, mas você já entendeu a situação, aquilo se dilui. A culpa não. A culpa, ela se instala, é aquele fantasma que se instala no nosso interior e ele fica ali remoendo, e vai se transformando em outros sentimentos, ele vai trazendo outros fantasmas, como todos aqueles que nós já conversamos antes. Ele traz o desânimo, ele traz a depressão, ele traz o pessimismo, que é com a reclamação. Você acha que nada dá certo para você, que tudo que você faz é errado, e você vai se sentindo culpado, e às vezes você não quer, você coloca esse sentimento, tenta abafar esse sentimento de culpa, e ele se transforma numa revolta, porque ele grita dentro de você, e aí você não quer ele, aí é uma guerra, e você se revolta com tudo. Então, e existem dois tipos de culpa. Aquela culpa que as pessoas apontam o dedo, e normalmente quem aponta um dedo para você, né? Existe uma música infantil que diz que quando você aponta o dedo para o outro, existem dois apontados para você. Porque vamos falar de um acontecimento do maior sábio do maior homem, da grande figura do planeta Terra, que foi Jesus. Isso independentemente de religião, de tudo. Mas ninguém pode negar que é o grande, o maior de todos os seres humanos que já pousou no planeta Terra. Então, havia uma adúltera, é uma passagem conhecida. Havia uma adúltera que estava sendo apedrejada, que era comum, era uma lei lá, na lei de Moisés, se não me engano. E ela ia ser apedrejada. E Jesus viu a multidão ali em volta, chegou até a mulher entendendo a situação e falou assim: atire a primeira pedra, aquele que não tiver nenhum pecado. E o interessante, quem tiver curiosidade de ler a passagem, que ela diz o seguinte: primeiro foram saindo os mais velhos, depois os mais jovens, depois as crianças e por aí vai. Por que essa ordem é interessante? Porque quanto mais tempo de vida nós temos, mais erros nós cometemos. E aí ele se vira para aquela mulher e falou: alguém que estava querendo te culpar, tirar pedra, você vê mais alguém aqui? Ele não. Então vai, olha que interessante, vai e não erres mais, procure não errar mais, para que não te suceda algo pior. Ele não fez uma ameaça. O que ele fez? Arrependa-se.
desse sentimento, dessa atitude, aliás, arrependa-se dessa atitude e procure não repeti-la. Porque se você repetir essa atitude, ela vai causar cada vez mais sofrimento e vai vir uma culpa tão grande. E os outros vão te culpar tanto que você não vai resistir. Que bom que seria a ciência maravilhosa. Existem para todos esses fantasmas a terapia, né, com psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, tem toda uma gama, ciências holísticas, as próprias religiões, tem toda uma gama de ferramentas para nós tratarmos disso. Mas que bom que seria se nós nos aceitássemos como somos, nos perdoássemos, porque o arrependimento traz isso, procurássemos corrigir esses erros sem precisarmos nos flagelar, nos punir, que é isso que nos leva à culpa e o sofrimento que ela traz. Lota consultórios de psicólogos, é muito piscina, psicólogos, psiquiatras e por aí vai. Se nós soubéssemos tratar disso com equilíbrio, e nós vamos aprender, fiquem tranquilos, todos nós, a tratar disso com equilíbrio, com sensatez, aceitando a nós mesmos como nós somos, e não dando tanta importância àquele dedo que nos culpa, ou pela frente ou por trás, porque muitas das pessoas sorriem para nós, não, isso acontece, mas por trás estão falando mal. É por isso que nós não devemos dar ouvidos ao que os outros falam, que nos puxem para baixo. Se nós conseguirmos isso, o arrependimento vai levar a uma coisa, a um sentimento bom. A culpa não, ela vai trazer outros fantasmas com ela, a reboque, como a depressão, como a revolta, como o sentimento de fracasso, e vai se instalar no nosso íntimo, juntando-se aos outros fantasmas, e aí nós vamos ficando doentes, tanto do espírito quanto do corpo. Tem uma passagem aqui muito interessante que eu encontrei na internet, eu vou ler para vocês, da Associação Espírita Allan Kardec. É Jorge Essen que escreveu. Ele usou como fonte a Agenda Espírita Brasileira. Eu sou espírita, mas isso que eu procuro passar para vocês é para qualquer pessoa, qualquer um, serve para qualquer um, independente de sua religião, independente até de não ter religião, porque são conhecimentos que servem para nossa vida, para melhorar a nossa vida. Então ele diz o seguinte: pensemos uma coisa, nós erramos porque somos humanos ou somos humanos porque erramos? Na verdade, todos acertamos e erramos. Não há pessoas perfeitas no planeta Terra. Se fizermos as coisas certas, ficamos felizes por isso. Porém, se erramos, sigamos em frente e aprendamos com o erro, pois quando aprendemos com os erros, eles se tornam o caminho da lição e do crescimento. Dessa forma, fica ilustrado que se errar é humano, diluir os erros e ter resignação são as alavancas para impulsionar a vida, para prosseguir a nossa marcha, trabalhando e servindo, procurando nos melhorar e reparar os fracassos da caminhada. É muito interessante isso, porque tira aquela sensação, aquela culpa que muitas religiões nos colocam de se você errou, vai arder no mármore do inferno. Isso não existe. O que existe é a nossa consciência que vai ditar o que nós vamos ser ou não. E se nós não nos autopunirmos, não nos flagelarmos, não dermos ouvido para a maledicência, para a culpa alheia, e fizermos uma avaliação correta, honesta conosco mesmo. Não, eu errei, isso é uma coisa que eu preciso corrigir em mim, e eu vou me esforçar para isso, nós já estaremos no caminho certo. Até a próxima, e tamo junto.